Aí, já estamos aqui. Aqui é o lugar cativo dele, né? Deixa eu colocar aqui o fone, né? Como sempre, preciso colocar nosso para falar melhor, né? Deixa eu só configurar agora isso aqui. Pronto, quase perfeito. Perfeito. Hoje estamos aqui de novo, né? Para mais uma devocional da madrugada, para começar o dia bem. Hoje a gente vai estar, de repente, jogar um pouquinho mais para frente aqui. Perfeito. Hoje a gente vai estar continuando, né, nossa saga no talão de cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon. E isso tem trazido bastante aconchego, né? Não só a minha alma, mas a de várias pessoas que também acabam junto conosco conversando sobre essa devocional, né? A gente está começando o dia dessa forma e a gente vai daqui a pouco se recolher, quem vai dormir, quem não vai dormir vai trabalhar. No meu caso eu vou dormir durante 3 horinhas e depois vou trabalhar. É normal, é o que temos, né? Hoje, se não me engano, é o dia 7, né? Então, João 1,50, logo no início do Evangelho de João. Eu agora só estou com coceira no nariz. Reformei aqui tudo, tá bem claro, bem legal, tá, poxa, sem comparação do que tava, né? Ficou realmente bem melhor. João 1,50. A gente vai ler a palavra em primeiro lugar. E assim, eu tô lendo a King James, tá? Para quem não, King James fiel. Então, se tiver um pouquinho diferente da sua, é bem comum estar diferente, porque ela é bem... Se não me engano, foi a primeira Bíblia que foi passada na Gutenberg, acho que foi ela. 1,50. Vamos lá. Jesus respondeu, dizendo: Por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira? Tu crês? Coisas maiores do que estas ainda verás. Né? Jesus estava falando a Natanael. Então, novamente, Jesus estava escolhendo os discípulos, né? E aí encontrou Natanael. Natanael teve aquele lance de dizer para Jesus assim: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estava abaixo da figueira, eu já te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel? Jesus respondeu dizendo: Por que eu te disse, vi debaixo da figueira e tu crês? Coisas maiores do que essa ainda verás. É sempre legal contextualizar, né? Para poder a gente conseguir evoluir. A gente não vai fazer uma pregação expositiva, a gente vai conversar sobre a pregação do Charles Spurgeon, e no momento agora a gente vai fazer uma breve oração, uma breve palavra de oração para poder a gente começar a comentar, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui novamente no dia de hoje, porque podemos ter tido nossos afazeres, porque nos deu condição de acordar, de trabalhar, de fazer nossas coisas, de viver nossa vida. E agora, Pai, queremos pegar nosso tempo e investir, ó Pai. Investir da forma exata, Deus. Em oração, em palavra, numa devocional, ó Pai. Mesmo que ainda simples, ó Pai, mesmo que eu ainda esteja aprendendo, que isso possa ser proveitoso para qualquer pessoa que possa estar vendo, Deus. Abençoe as pessoas do outro lado, Deus. Esteja com elas, com suas famílias, com os seus problemas a resolver, ó Pai. Que o Senhor esteja acompanhando a cada um, Pai. Esteja me acompanhando também e esteja conosco agora na leitura da Tua Palavra e na compreensão do que o Teu servo escreveu. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que oro. Amém. Ainda estou meio fanho, tá? Então, novamente, João 1,50. Jesus respondeu dizendo: Por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira e tu crês? Coisas maiores do que essa ainda verás. Continuando. Agora vamos ler aqui do Charles Spurgeon. Foi dito a alguém
que tinha fé como a de uma criança, que estava pronto para aceitar Jesus como Filho de Deus, o Rei de Israel, com base em um argumento convincente. Aqueles que estão dispostos a ver, verão. É porque fechamos os olhos que nos tornamos tão lamentavelmente cegos. Já vimos muito. O Senhor nos mostrou grandes e insondáveis coisas, pelas quais louvamos seu nome. Mas há maiores verdades em sua palavra, maior profundidade de experiência, níveis mais elevados de comunhão, maiores obras de utilidade, maiores descobertas de poder, amor e sabedoria. Se estivermos dispostos a crer em nosso Senhor, veremos também isso. A faculdade de inventar falsas doutrinas é ruinosa, mas o poder de enxergar a verdade é uma bênção. O céu será aberto a nós, o caminho para lá se tornará claro no Filho do Homem e as relações angélicas que ocorrem entre reino superior e reino inferior se manifestarão mais claramente a nós. Mantenhamos nossos olhos abertos aos objetivos espirituais e esperemos ver cada vez mais. Creiamos que nossas vidas, ao invés de serem diminuídas até o nada, experimentarão um crescimento constante, vendo coisas cada vez mais grandiosas, até contemplarmos o próprio grande Deus e nunca mais o perdermos de vista. Essa palavra ela é interessante porque a tradição fala que Natanael ele tinha alguns problemas, né, com relação à sua família, e ele intercedia a Deus por isso. E talvez, né, isso é uma das correntes, tá? Quando a gente chegar lá no nosso estudo, eu vou comentar sobre isso, que Jesus fala exatamente sobre esse aspecto, que era um aspecto que ele estava orando, sabe aquela oração que você já fez alguma vez na sua vida, e se ainda não fez, você vai acabar fazendo, e que vai tornar a sua vida assim um grande gatilho, uma grande diferença. Então, a maioria das pessoas já passou por um momento assim, e aí ela se lembra, pô, naquele dia eu orei tanto a Deus e tal, e se não passou, invista em passar, porque passar tempo orando é um dos objetivos pelos quais a gente está aqui. Procurar Deus e seguir sua vontade, seguir conhecendo, entendeu? Esse é o objetivo da vida humana. Por isso que não adianta você pensar a felicidade humana, o que acontece. Não. O objetivo do homem aqui é exatamente esse: conhecer a Deus e honrá-lo. Só. Então, quando Jesus vai e fala para Natanael que ele conhecia ele antes que Filipe avisasse que ele estava lá, então Natanael ficou assim: pô, esse dia eu mesmo lembro. Eu estava intercedendo a Deus por um problema e, poxa, então você é o Deus? Então o Senhor é o Rei de Israel? Você é até errado falar, tá? É falta de respeito, né? Então tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus? E aí Jesus responde para ele simplesmente assim: só porque eu te falei que eu tinha visto você aí, você crê? Então você vai ver coisas muito maiores do que essa. E o ministério de Jesus, realmente, os 3 anos foram sensacionais. Todo dia é coisa nova, né? Possivelmente. Porque todo dia você andava com Cristo e você tinha, sabe, milagres eram corriqueiros. Então quando ele vira e fala assim: coisas maiores do que essa ainda verás, quer dizer exatamente isso. Que não só aquele milagre de Jesus ter visto ele debaixo da figueira antes que Filipe tivesse falado, ele veria, mas ele veria muito além disso, né? E isso é interessante porque quando Spurgeon escreve aqui, creiamos que nossas vidas, ao invés de serem diminuídas até um nada, experimentarão um crescimento constante, vendo coisas cada vez mais grandiosas, até contemplarmos o próprio grande Deus e nunca mais o perdemos de vista. Chegará um dia que você vai estar andando tanto com Deus que você só vai conseguir enxergar a Deus até o grande dia em que ou você vai ser levado à presença dele ou Jesus volta. E o Spurgeon escreveu isso, cara, morreu no século XIX, tá entendendo? Por isso que é altamente interessante, e ele estava passando por vários problemas quando escreveu, tá? São palavras de fé inspiradoras, na verdade. Quando a gente fala palavras de fé inspiradoras, a gente não quer dizer que é uma promessa que você vai... Isso aqui é só o livrinho dele, mas você vai pegar a Bíblia, né? Porque não é assim que funciona. Você, vou abrir a Bíblia, pá! Aí
seria assim, Samuel 26, não é assim que funciona. Funciona você procurando conhecer a Deus, procurando conhecer a vontade de Deus, estar em comunhão, orando, e aí sim você vai ver uma palavra, você vai, de repente uma pessoa vai falar que nem é cristã, vai falar com você sobre determinado assunto e você vai ter aquele start, né? Aquela, como é que eu vou te falar? Deus traz ao seu coração aquela ideia, aquela palavra. Então essa palavra é mais uma palavra de fé e esperança, né? Que mesmo que você ainda esteja acreditando que Jesus é um Jesus pequenininho, se você continuar procurando Ele, você ainda vai ver coisas muito maiores. Mesmo que você ache que Jesus é milagroso porque fez uma coisa muito simples, Ele ainda fará muito mais coisas, sabe? Isso não se propaga na ideia de que, tipo assim, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai ganhar dinheiro. Não. Ele já fez uma obra infinitamente maior do que você merecia, que era salvar a sua alma, né? A sua alma, ela deixa de ir para o lago de fogo e enxofre para habitar com Deus através de Cristo. Isso é a maior obra que Cristo pode fazer em sua vida, tá? E essa maior obra, às vezes, você menospreza ela como se fosse uma coisa pequena e corriqueira, porque é algo que muitas pessoas têm. Você queria ter uma experiência individual, você queria conhecer a Cristo individual, você queria escutar a voz de Deus assim no seu ouvido, Ele te acordando. Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Eu já passei por esses caminhos e vou te falar, é decepcionante. Isso não acontece no mundo real. Pode acontecer igual Samuel, né? Mas olha o chamado de Samuel, né? Olha quantas histórias Samuel passou. E às vezes a gente quer o ônus, mas não quer o bônus. Ou melhor, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus, né? E por vezes a gente quer levar essa situação a cabo de letra. Tipo, Deus fala comigo, eu preciso escutar a sua voz, ou senão a gente faz a prova de Gideão, sabe? Se chover é porque o Senhor está aqui, se não chover é porque eu tenho que fazer aquilo. E não é assim, a fé não se baseia em achismos nem em loteria. A fé se baseia em lógica e firme fundamento das coisas que você não vê e das coisas que você espera, né? Então, a fé, ela por vezes, ela vai ser ilógica, lógico. Estou falando isso. Olha quanta coisa, né? Quantas cacofonias com a palavra lógica. Por vezes, a fé vai ser ilógica, sim. Mas ela vai sempre se basear em algo entendível para você. Eu, por exemplo, né? Eu busco ler, busco orar, busco estar nessa ideia de igreja reformada. Dificilmente Deus vai falar comigo com uma pessoa falando uma profecia, sabe? Por quê? Porque é um modo entendível, né? E não estou nem acusando quem, não é esse o objetivo, mas Deus fala contigo através dos modos entendíveis. E a palavra, ela deixa bem claro o seguinte, já falou por meio de juízes, já falou por meio de profetas, já falou por meio de sacerdotes, sabe? E por meio de Cristo. E agora testifica por sua palavra. Então, através da palavra é que você vai confirmar, cara. Se alguém vai te dar uma profecia, você sempre tem que buscar na palavra se aquilo ali é o correto. Mas uma coisa que a gente tem percebido é o seguinte, Spurgeon, ele vem trazendo sempre versículos que vão te trazer um conforto, porque são promessas diárias que você pode retirar para a sua vida. Porque não são promessas específicas para Abraão, para Isaac, para Jacó, sabe? Você não está tendo uma promessa do tipo, onde você pisar a planta do seu pé, você vai receber isso tudo, no sentido de você vai ganhar dinheiro. Não. Onde você pisar a planta do seu pé, você vai ter isso. A gente falou, na verdade, na segunda ou na terceira, se não me engano aqui, ó. Isso aí, no terceiro dia, perdão. A terra que agora está deitada, eu darei a ti tua descendência. Ele está falando, na verdade, sobre os objetivos que ele poderia alcançar, né? Sobre aqueles desejos que ele já tinha prometido. Ou seja, todas as promessas que Cristo te promete, Deus promete, ele irá realizá-las em sua vida. E nem todas as promessas também que ele prometeu a você, você verá elas serem cumpridas, né? Ainda tem isso. Mas é um assunto muito longo, é bonito, sabe? E saber que a gente pode vivenciar coisas maiores ainda do que aquelas que a gente acha que são grandes
é algo que nos traz não só uma alegria, mas como também medo, né? Será que ele vai estar preparado? Primeiro, pelo menos para mim, é a primeira coisa que eu penso. E agradeço a vocês, agradeço, passar um mosquitinho aqui, agradeço muito a vocês pelo tempo e agradeço principalmente por estarem acompanhando, tá bom? Se derem, passem lá no canal Fé Batista Reformada e Reforbate. E já tem vídeo novo, já está lançado, Gênesis 1, a parte dos seres vivos. E semana que vem, se não me engano, a gente já consegue subir o vídeo de a criação do homem, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos vocês novamente e eu queria encerrar com uma palavrinha de oração, simples e rápida. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia, Pai, perdão, Pai, porque eu, como pessoa, Pai, estou falando muito mal, Pai, então eu te peço para que possa me ajudar, Pai, por vezes eu tenho ficado tão cansado no dia, tão corrido e não tenho conseguido fazer as coisas 100%, mas gostaria de melhorá-las, ó Pai, gostaria de dar o meu melhor, ó Pai, e gostaria de organizar a minha vida a fim disso, Pai. Esteja nos abençoando, nos auxiliando, Pai, a todas aquelas pessoas que possam estar vendo, Pai, e que essa palavra, Pai, possa estar sendo uma bênção, Pai, apesar de eu não estar conseguindo dar o meu 100%. Então eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude, ó Pai, e que mesmo assim, ó Pai, o Senhor me use. Eu coloque em meu coração, ó Pai, essa vontade de continuar fazendo a devocional diária, os vídeos, e às vezes não dá tempo de fazer tudo o que a gente pensa em fazer, Deus. Então eu te peço perdão, eu te peço ajuda para organizar meus tempos. Esteja conosco, ó Pai, esteja com nossos trabalhos, ó Pai, no meu caso da Raposo, e no caso dos amigos também, os seus trabalhos, os seus contatos, as pessoas que trabalham junto com eles, os clientes, Deus, esteja abençoando a todos, ó Pai. Senhor, esteja dando força aos nossos amigos, ó Pai, esteja dando saúde aos nossos amigos para que eles possam enfrentar mais um dia. Abençoa, Pai, cada vida de cada um deles, ó Pai, que possam ser pequenos cristos, ó Pai, que é o significado de sermos cristãos, ó Pai. Que a gente possa representar a Ti, Jesus, no meio dessa multidão de pessoas, né, que a gente vive e que tem sido tão difícil, mas que também está nos ajudando, vem estar nos auxiliando, vem estar conosco, nos tocando nos corações, que a gente não se contamine com o mundo e não queira viver igual, mas viva pela renovação da nossa mente, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque é bem difícil às vezes, e eu te peço que o Senhor possa estar com nossas palavras, ações e atitudes, ó Pai, porque muitas vezes isso é o verdadeiro evangelho que as pessoas vão ver de primeiro impacto. Auxilia-nos, ó Pai, e esteja conosco, ó Pai. Proteja-nos, ó Pai, em Tuas mãos, proteja a vida de cada um, aqueles que vão poder repousar, esteja com eles, ó Pai. Que o Senhor guarde a casa de cada um, ó Pai, porque não adianta a gente ter alarme, não adianta a gente ter polícia, não adianta a gente ter câmeras, porque a Tua palavra fala que se Tu não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, vigia-nos, ó Pai, e protege-nos. Esteja conosco, ó Pai, e ajuda-nos. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E é isso, meus amigos. Amanhã tem mais. Espero que eu consiga fazer um pouco mais cedo, porque 00:54 é um horário bizarro, eu concordo. E eu só não consigo fazer de manhã mesmo, né? No horário que era para ser, mas vamos tentar melhorar isso, tá bom? É isso aí, tamo junto. Fica na paz. Tchau, tchau. Tenho que sempre fechar aqui.